Em uma pequena vila na região da Galileia, há mais de 2000 anos, um menino crescia em meio a paisagens áridas e montanhas que testemunhariam eventos que mudariam para sempre o curso da história. Seu nome era Yeshua, mas o mundo viria a conhecê-lo como Jesus de Nazaré, o Cristo. Embora sua vida e seus ensinamentos sejam conhecidos em todos os cantos do globo, poucos realmente compreendem a profundidade de sua história, os detalhes ocultos que revelam camadas surpreendentes de sua personalidade e missão. Ao longo dos séculos, milhões de palavras foram escritas e pronunciadas sobre Jesus. Seu nome é sinônimo de fé, esperança, e também de debate. No entanto, mesmo os estudiosos mais fervorosos admitem que há muitos aspectos de sua vida que permanecem envoltos em mistério. Quem foi realmente este homem que dividiu o tempo em antes e depois? Como um carpinteiro de uma pequena aldeia se tornou a figura central de uma fé que atravessa continentes e gerações? E quais são os fatos menos conhecidos que revelam nuances inesperadas sobre sua vida e ministério? Nesta jornada reveladora pelos 50 fatos sobre Jesus que muitas pessoas não sabem, novas luzes serão lançadas sobre o homem que mudou o mundo, permitindo-nos vislumbrar, ainda que brevemente, o enigma profundo de Jesus Cristo. Prepare-se para descobrir detalhes que desafiam o conhecimento comum e ampliam nossa compreensão sobre a figura mais influente da história humana. À medida que mergulhamos nessa jornada para descobrir os fatos menos conhecidos sobre Jesus, começamos com um momento que muitos talvez já tenham ouvido falar, mas poucos compreendem plenamente, as primeiras palavras registradas de Jesus. Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Essas palavras, pronunciadas por um menino de apenas 12 anos, ecoaram pelas paredes do Templo de Jerusalém e deixaram uma marca indelével naqueles que as ouviram. Imagine a cena, um jovem em pé, cercado por doutores da lei e sábios que passaram suas vidas estudando as Escrituras. No entanto, era ele, um menino, quem capturava toda a atenção com sua sabedoria inigualável. Após 3 dias de busca angustiada, Maria e José finalmente encontram Jesus no templo. Em vez de desculpas, Jesus lhes responde com uma serenidade impressionante, questionando por que o procuravam e afirmando que seu lugar natural era ali, cuidando dos negócios de seu Pai Celestial. Essa resposta não era apenas a fala de uma criança precoce, mas sim uma declaração profunda de identidade e propósito. Mesmo na juventude, Jesus tinha uma compreensão clara de quem era e da missão que o aguardava. Essas primeiras palavras registradas nos evangelhos revelam muito mais do que um simples diálogo, elas nos mostram um vislumbre do vínculo inquebrável que Jesus compartilhava com Deus e como, desde cedo, ele estava consciente do caminho que deveria seguir. Esse é apenas o início de nossa exploração sobre a vida daquele que mudaria o mundo para sempre. Ao refletirmos sobre as primeiras palavras de Jesus, nos deparamos com a profundidade de sua identidade. Agora, seguimos para um aspecto fundamental, que é muitas vezes tomado como certo, mas que carrega uma carga simbólica e histórica imensa, o significado do próprio nome de Jesus. O nome o Jesus é uma forma derivada do hebraico Yeshua, que significa o Senhor salva ou o Senhor é a salvação. No tempo de Jesus, o nome Yeshua era relativamente comum entre os judeus, mas o que o tornou singular foi a missão atribuída a ele desde o nascimento. Quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, ele não apenas anunciou o nascimento de um filho, mas especificou que seu nome deveria ser Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos pecados. Desde o início, o nome carregava o peso de sua missão redentora. No contexto cultural e linguístico da época, o nome de uma pessoa não era apenas uma designação, mas uma declaração de propósito e destino. Para os judeus, o nome de Jesus evocava memórias de figuras heroicas como Josué, que liderou o povo de Israel à terra prometida. Assim, Jesus, o novo Josué, estava destinado a liderar a humanidade para uma nova promessa, a salvação eterna. Mas o nome Jesus não se limitou ao seu significado hebraico. À medida que o evangelho se espalhou pelo mundo, o nome foi transliterado para o grego como Isos ou I, posteriormente, para o latim como Iesus. Em cada língua e cultura, o nome manteve sua essência, mas também adquiriu novos significados e ressonâncias. Embora muitos possam conhecer a história de Jesus, poucos realmente consideram o poder e a profundidade que seu nome carrega. Não é apenas um nome comum, é um título, uma missão, uma promessa viva de salvação.
E assim, o nome o Jesus não é apenas algo que se pronuncia, mas algo que se vive e se experimenta, refletindo a natureza redentora e salvadora daquele que o carrega. Compreendendo o poder e o significado do nome de Jesus, passamos agora a explorar um aspecto muitas vezes negligenciado, mas crucial para entender sua vida e ministério, a educação de Jesus. Como ele adquiriu a sabedoria que impressionou os doutores da lei no templo e moldou seus ensinamentos que ainda hoje reverberam pelo mundo. Na Galileia do século I, a educação de um menino judeu começava cedo e era profundamente enraizada nas tradições religiosas. Desde a tenra idade, Jesus teria aprendido a recitar e memorizar as escrituras hebraicas, começando pelo Shema Israel, a declaração de fé judaica: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aos 6 anos, era comum que os meninos começassem sua educação formal na sinagoga, onde eram ensinados a ler e interpretar a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas a educação de Jesus não se limitou ao conhecimento religioso. Como filho de um carpinteiro, ele também teria sido treinado na arte da carpintaria, uma habilidade prática que sustentaria sua família. Essa formação não só lhe conferiu habilidades manuais, mas também uma profunda compreensão das realidades da vida cotidiana, das dificuldades e desafios enfrentados pelas pessoas comuns, com as quais ele mais tarde se identificaria e para as quais traria sua mensagem de esperança. Há também indícios de que Jesus possa ter sido influenciado por outras correntes de pensamento judaico da época, como os essênios, um grupo religioso conhecido por seu rigor ascético e por seus escritos sobre a vinda do Messias. Embora não haja provas definitivas de que Jesus tenha tido contato direto com eles, algumas de suas ideias sobre a pureza espiritual e o reino de Deus mostram uma possível afinidade com essa escola de pensamento. O que é certo, porém, é que a educação de Jesus foi integral, abrangendo tanto o espiritual quanto o prático, o divino e o humano. Essa combinação de conhecimento das Escrituras, habilidades práticas e uma profunda conexão com o cotidiano do povo é o que mais tarde daria a Jesus a autoridade e a empatia para ensinar com sabedoria e compaixão. Ele não era apenas um mestre dos textos sagrados, era também um conhecedor das dores e alegrias da vida humana, o que o tornou um líder espiritual singular, capaz de falar com autoridade tanto sobre o céu quanto sobre a terra. Com a base de sua educação já firmemente estabelecida, nos voltamos agora para um período da vida de Jesus que permanece envolto em mistério, sua adolescência. Pouco se sabe sobre esses anos formativos, e os evangelhos oferecem apenas um vislumbre deste tempo crucial na vida de qualquer jovem. Entretanto, mesmo no silêncio das Escrituras, há muito que podemos inferir e refletir sobre o desenvolvimento de Jesus durante essa fase. Após o episódio notável no templo, quando Jesus, aos 12 anos, surpreendeu os doutores da lei com sua sabedoria, o Evangelho de Lucas nos diz apenas que o Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, ou Lucas 2h52. Essas palavras, embora breves, são carregadas de significado. Elas sugerem um crescimento contínuo não apenas físico, mas também intelectual e espiritual. Jesus estava sendo preparado, em silêncio e sem alarde, para a grande missão que o aguardava. Na pequena vila de Nazaré, Jesus teria vivido uma vida simples e discreta. Ele teria trabalhado ao lado de seu pai, José, na carpintaria, aprendendo o ofício e ajudando a sustentar a família. Essas experiências não só lhe proporcionaram uma compreensão profunda da vida cotidiana, mas também o aproximaram das realidades e dificuldades que as pessoas comuns enfrentavam. Jesus não era alheio ao sofrimento, à labuta, ou às alegrias simples da vida em comunidade. Além do trabalho manual, a vida religiosa de Jesus também teria sido central durante sua adolescência. Como um jovem judeu devoto, ele teria participado regularmente das práticas e festividades religiosas, incluindo a leitura e a discussão das Escrituras na sinagoga local. Este período foi, sem dúvida, um tempo de preparação espiritual intensa, onde a sabedoria de Jesus, já evidenciada em sua infância, teria sido nutrida e aprofundada. No entanto, apesar do silêncio dos evangelhos sobre esses anos, alguns estudiosos e tradições apócrifas sugerem que Jesus poderia ter viajado e aprendido em outros lugares. Embora essas teorias não sejam amplamente aceitas, elas refletem a curiosidade e o desejo de entender como esse jovem de Nazaré se tornou o mestre e líder que o mundo conheceria mais tarde. O que é certo é que esses anos de quietude em Nazaré foram fundamentais para moldar o caráter e a missão de Jesus.
Eles foram um período de crescimento e preparação, onde, longe dos olhos do público, o jovem Jesus se desenvolveu em todas as dimensões da sua humanidade e divindade. E assim, em silêncio e em humildade, ele se preparava para o dia em que começaria seu ministério público, impactando o mundo de uma maneira que ninguém poderia prever. À medida que seguimos adiante, chegamos a uma relação que moldou profundamente o início do ministério de Jesus e sua conexão com João Batista. Muito mais do que apenas parentesco de sangue, a ligação entre Jesus e João foi uma aliança espiritual que transcendeu o tempo e preparou o caminho para o que estava por vir. Desde o início, a vida de João Batista esteve entrelaçada com a de Jesus de uma forma que parece quase predestinada. Suas mães, Maria e Isabel, compartilham uma história milagrosa de concepção, ambas visitadas pelo anjo Gabriel e informadas de que dariam à luz filhos que desempenhariam papéis cruciais no plano de Deus para a humanidade. João, nascido antes de Jesus, foi o escolhido para preparar o caminho do Senhor, ou Isaías 43, um chamado que ele cumpriu com fervor e dedicação. Mas a relação entre Jesus e João Batista vai além do sangue. João foi o precursor, aquele que pavimentou o caminho para o Messias. Ele pregava o arrependimento e batizava no Rio Jordão, preparando os corações do povo para a vinda daquele que era mais poderoso. Quando Jesus veio até João para ser batizado, houve um momento de reconhecimento mútuo que transcendia o entendimento humano. João, ao ver Jesus, declarou: "Veis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." João 1h29. Esta declaração não foi apenas um testemunho, foi uma revelação divina sobre a identidade e missão de Jesus. O batismo de Jesus por João marcou o início do seu ministério público. Enquanto Jesus emergia das águas, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba, e uma voz do céu disse: "Tu és o meu filho amado, em ti me agrado." Marcos 1h11. Este foi um momento de confirmação, tanto para Jesus quanto para João, de que a missão messiânica estava em pleno andamento. A importância de João na vida de Jesus não pode ser subestimada. Ele não só preparou o caminho, mas também legitimou publicamente o ministério de Jesus, reconhecendo-o como um ungido de Deus. E ainda, em um momento de profunda humildade, João declarou: "É necessário que ele cresça e que eu diminua." João 3h30, compreendendo plenamente que sua missão estava concluída com a chegada de Jesus. Essa relação, que começou no ventre de suas mães, culminou em uma transição espiritual poderosa. João Batista foi o arauto do Messias, o elo entre a antiga aliança e a nova, uma figura que, através de seu testemunho e sacrifício, anunciou ao mundo a chegada daquele que traria a redenção. E assim, com João cumprindo sua parte, Jesus estava pronto para dar início ao ministério que mudaria para sempre o curso da história humana. Depois de explorar a relação espiritual entre Jesus e João Batista, voltamos nossa atenção para a família imediata de Jesus, um aspecto que muitas vezes é mencionado de forma breve nos evangelhos, mas que carrega consigo implicações importantes para entender o contexto humano em que ele viveu. A tradição cristã, especialmente na Igreja Católica, sustenta que Maria, a mãe de Jesus, permaneceu virgem por toda a sua vida, o que leva à interpretação de que os irmãos de Jesus mencionados nos evangelhos seriam, na verdade, primos ou parentes mais distantes. No entanto, outros ramos do cristianismo aceitam a ideia de que Jesus teve irmãos e irmãs biológicos, filhos de Maria e José, nascidos após ele. Os evangelhos de Mateus e Marcos mencionam 4 irmãos: Tiago, José, Joses, Simão e Judas, Tadeu, além de mencionar irmãs, embora seus nomes e números exatos não sejam especificados. Tiago, em particular, se destaca entre os irmãos de Jesus. Conhecido como Tiago, o Justo, ele se tornaria uma figura central na igreja primitiva em Jerusalém, reconhecido por sua liderança e piedade. Tiago, que inicialmente não acreditava em Jesus como Messias durante o ministério de seu irmão, teve uma mudança radical após a ressurreição de Jesus, sendo mencionado como uma das testemunhas da aparição do Cristo ressuscitado, 1 Coríntios 15h07. Sua fé renovada o levou a se tornar um dos pilares da comunidade cristã primitiva, até sua morte como mártir. O relacionamento de Jesus com seus irmãos durante seu ministério parece ter sido complicado. Em um episódio relatado em João 7h05, é mencionado que nem mesmo seus irmãos criam nele.
Isso sugere que, durante boa parte de sua vida, Jesus enfrentou não apenas a descrença dos líderes religiosos e do povo, mas também a incompreensão dentro de sua própria casa. Essa dinâmica familiar revela o isolamento que Jesus provavelmente sentiu, mesmo entre aqueles que cresceram ao seu lado. Apesar dessas tensões, a importância da família de Jesus na narrativa evangélica é inegável. Além de Maria, que desempenha um papel crucial como sua mãe e seguidora fiel até a crucificação, a família de Jesus, incluindo seus irmãos, se tornou parte integrante da comunidade cristã após sua ressurreição. Isso nos mostra que a missão de Jesus, embora muitas vezes incompreendida durante sua vida terrena, eventualmente transformou até mesmo aqueles que estavam mais próximos a ele, moldando o núcleo da igreja nascente. A família de Jesus, portanto, não é apenas um detalhe periférico, mas um elemento que nos ajuda a entender melhor o ambiente humano em que ele viveu, suas interações e as complexidades de seu ministério. Esses laços familiares, com suas tensões e reconciliações, refletem a humanidade de Jesus e nos lembram que, embora ele fosse divino, também compartilhou das experiências e desafios comuns a todos nós. À medida que avançamos, chegamos a um aspecto do ministério de Jesus que foi verdadeiramente revolucionário para sua época, sua interação e tratamento com as mulheres. Em uma sociedade patriarcal, onde as mulheres muitas vezes ocupavam uma posição secundária e eram frequentemente marginalizadas, Jesus se destacou ao tratá-las com uma dignidade e respeito que desafiaram as normas culturais e religiosas de seu tempo. Desde o início de seu ministério, Jesus demonstrou uma atitude incomum em relação às mulheres, reconhecendo seu valor e capacidade de fé, algo raramente visto entre os líderes religiosos da época. Um dos exemplos mais marcantes é o encontro de Jesus com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó, relatado no Evangelho de João. Samaria e Judá tinham uma longa história de hostilidade mútua, e os judeus evitavam qualquer contato com os samaritanos. Além disso, conversar publicamente com uma mulher, especialmente uma de reputação questionável, era socialmente inaceitável. No entanto, Jesus não apenas iniciou a conversa, mas também revelou a essa mulher algo que ainda não havia declarado abertamente: ele era o Messias. Esse encontro não só transformou a vida dela, mas também levou muitos samaritanos a crerem em Jesus. Outro exemplo significativo é o caso da mulher adúltera, trazida diante de Jesus pelos fariseus e escribas, que desejavam apedrejá-la conforme a lei de Moisés. Jesus, no entanto, desafiou seus acusadores com a famosa frase: daquele que de entre vós está sem pecado seja o primeiro que atire pedra contra ela. João 8h07. Ao fazer isso, ele não só salvou a vida da mulher, mas também expôs a hipocrisia daqueles que a julgavam, mostrando misericórdia e oferecendo a ela uma nova chance de vida. Jesus também teve um relacionamento próximo com mulheres que se tornaram suas seguidoras leais e que desempenharam papéis cruciais em seu ministério. Maria Madalena, uma das figuras femininas mais mencionadas nos evangelhos, é um exemplo disso. Depois de ser curada por Jesus, ela se tornou uma de suas mais dedicadas discípulas, acompanhando-o até a cruz e sendo a primeira a testemunhar sua ressurreição. A presença de mulheres como Maria Madalena, Joana e Susana no círculo íntimo de Jesus, apoiando seu ministério tanto financeiramente quanto espiritualmente, destaca o respeito e a importância que ele atribuía a elas. Além disso, Jesus frequentemente usava mulheres como exemplos de fé em suas parábolas e ensinamentos. A parábola da viúva persistente, que não desistiu até que o juiz injusto lhe fizesse justiça, é um exemplo claro disso. Ao colocar uma mulher no centro de uma lição sobre fé e perseverança, Jesus elevou seu status em uma cultura que muitas vezes as ignorava. O tratamento de Jesus para com as mulheres foi, sem dúvida, radical para a sua época. Ele não só as tratou com respeito e dignidade, mas também as incluiu em sua missão, reconhecendo seu valor e papel na expansão do reino de Deus. Sua atitude em relação às mulheres desafiou as normas sociais e religiosas e lançou as bases para a transformação do papel das mulheres na fé cristã ao longo dos séculos. Depois de compreender como Jesus tratava as mulheres de maneira revolucionária, voltamos nossos olhos para outra faceta fascinante de seu ministério, os milagres. Embora os evangelhos estejam repletos de relatos de curas, expulsões de demônios e outros sinais extraordinários, alguns milagres realizados por Jesus são menos conhecidos, mas igualmente poderosos e cheios de significado. Um desses milagres é a cura do servo do centurião, narrada no Evangelho de Mateus.
O centurião era um oficial romano, parte de uma força ocupante que, aos olhos dos judeus, representava opressão e impureza. No entanto, esse homem, movido por uma fé inabalável, veio até Jesus pedindo ajuda para seu servo doente. O centurião reconheceu a autoridade de Jesus de uma maneira rara até entre os próprios judeus, dizendo: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas dize uma só palavra, e o meu servo será curado. Mateus 8h08. Impressionado com a fé do centurião, Jesus curou o servo à distância, sem nem mesmo precisar estar presente fisicamente. Esse milagre destaca não só o poder de Jesus, mas também a universalidade de sua missão, que transcendia as barreiras étnicas e religiosas. Outro milagre menos comentado é o da moeda encontrada na boca de um peixe. Este evento ocorre quando os coletores do imposto do templo questionam Pedro sobre o pagamento do tributo por Jesus. Em resposta, Jesus instrui Pedro a lançar um anzol no mar, e o primeiro peixe que ele pegar teria uma moeda em sua boca, suficiente para pagar o imposto tanto para Jesus quanto para Pedro. Embora este milagre possa parecer simples, ele carrega um significado profundo. Jesus demonstra seu domínio sobre a criação e, ao mesmo tempo, ensina uma lição sobre a liberdade e a responsabilidade que vem com o cumprimento das obrigações terrenas. Um milagre ainda menos conhecido é a cura dos 10 leprosos, relatada em Lucas 17. Enquanto Jesus estava a caminho de Jerusalém, 10 homens com lepra, uma doença temida e socialmente estigmatizante, aproximaram-se dele pedindo misericórdia. Jesus os enviou para mostrar-se aos sacerdotes, o que era um procedimento tradicional para verificar a cura. No caminho, todos foram curados, mas apenas um samaritano, voltou para agradecer e glorificar a Deus. Esse evento ressalta não apenas o poder de cura de Jesus, mas também a importância da gratidão e da fé genuína. O fato de que foi o samaritano, um estrangeiro, quem voltou, reforça o tema do reconhecimento e da inclusão dos marginalizados no reino de Deus. Finalmente, outro milagre que merece destaque é a segunda multiplicação dos pães e peixes, um evento distinto, mas frequentemente confundido com a primeira multiplicação. Neste milagre, Jesus alimenta 4.000 homens, além de mulheres e crianças, com apenas 7 pães e alguns peixes pequenos, e ainda sobraram 7 cestos cheios de pedaços. Este milagre ocorreu em uma região predominantemente gentia, sugerindo mais uma vez que a compaixão e a provisão de Jesus não eram limitadas ao povo de Israel, mas estavam disponíveis para todos. Esses milagres, embora menos conhecidos, revelam o alcance do poder e da compaixão de Jesus. Eles nos mostram que cada ato milagroso realizado por ele carregava não apenas um propósito imediato, mas também uma mensagem mais profunda sobre a natureza do reino de Deus, que transcende fronteiras, desafia expectativas e abrange todos os que se aproximam com fé. Depois de explorar os milagres menos conhecidos de Jesus, mergulhamos agora em um aspecto fascinante e muitas vezes surpreendente de sua figura, como ele é visto e interpretado em outras religiões. Embora Jesus seja central para o cristianismo, sua influência e presença também se estendem a outras grandes tradições religiosas do mundo, cada uma oferecendo uma perspectiva única sobre quem ele era e o que representava. No Islã, Jesus, conhecido como Isa, é profundamente respeitado como um dos maiores profetas de Deus. O Alcorão menciona Jesus em diversas passagens, reconhecendo-o como Messias, nascido de uma virgem, e dotado de poderes miraculosos. No entanto, diferentemente do cristianismo, o Islã nega a crucificação de Jesus, afirmando que ele não foi morto, mas sim elevado ao céu por Deus. Para os muçulmanos, Jesus retornará no fim dos tempos para restaurar a justiça e derrotar o anticristo, um papel que reflete a sua importância contínua na escatologia islâmica. O judaísmo, por outro lado, tem uma relação mais complexa com Jesus. Como figura histórica, Jesus é geralmente visto como um rabino ou mestre carismático que viveu e ensinou no contexto do judaísmo do Segundo Templo. No entanto, a maioria das tradições judaicas não reconhece Jesus como Messias, e sua divindade é rejeitada. Em vez disso, Jesus é muitas vezes considerado como um reformador que, embora bem intencionado, foi mal interpretado e cujos ensinamentos foram distorcidos por seus seguidores após sua morte. Esse ponto de vista ressalta as divergências teológicas que surgiram entre o cristianismo e o judaísmo, especialmente em relação à identidade messiânica de Jesus.
No hinduísmo, Jesus é frequentemente visto como um grande guru ou sadhu, santo. Alguns hindus acreditam que Jesus era uma encarnação divina, semelhante aos avatares de Vishnu, que desceram à Terra para guiar a humanidade. A ênfase de Jesus no amor, na compaixão e na renúncia ao ego é vista como profundamente compatível com os ensinamentos espirituais do hinduísmo. Em algumas correntes do hinduísmo, Jesus é até mesmo venerado como uma manifestação de Deus, que trouxe uma mensagem universal de paz e espiritualidade. No budismo, Jesus é às vezes comparado a um bodhisattva, um ser iluminado que, por compaixão, escolhe renascer repetidamente para ajudar outros a alcançar a iluminação. Embora o budismo não tenha uma tradição formal sobre Jesus, alguns budistas veem nele um mestre iluminado que viveu de acordo com princípios que ressoam com os ensinamentos budistas, como a compaixão, o desapego e a não-violência. A figura de Jesus é, portanto, respeitada por sua sabedoria espiritual, mesmo que ele não seja considerado uma divindade ou o único caminho para a salvação. Essas interpretações variadas de Jesus em outras religiões destacam a sua influência global e o fascínio universal que sua vida e ensinamentos inspiram. Cada tradição religiosa traz sua própria lente cultural e teológica para entender quem Jesus era e o que ele representa. Embora as visões possam divergir, todas reconhecem em Jesus uma figura de profunda espiritualidade e importância histórica. Isso não só atesta a singularidade de Jesus, mas também abre portas para o diálogo interreligioso, onde suas mensagens de amor, justiça e compaixão podem ser um terreno comum para a humanidade. Seguindo nossa jornada, exploramos agora um aspecto central do ministério de Jesus que, embora amplamente reconhecido, ainda desafia e inspira seu relacionamento com os pecadores. Jesus, o Filho de Deus, o Mestre puro e sem pecado, escolheu caminhar lado a lado com aqueles que a sociedade marginalizava, desprezava e condenava. Esse comportamento não só desafiou as normas sociais e religiosas de sua época, mas também revelou o coração de sua mensagem: a graça e a redenção são oferecidas a todos, sem exceção. Em várias passagens dos evangelhos, vemos Jesus se associando com aqueles que eram considerados impuros ou indignos pelos padrões da sociedade judaica. Publicanos, como Zaqueu e Mateus, eram cobradores de impostos odiados e vistos como traidores por coletar tributos para o Império Romano. No entanto, Jesus não só interagiu com eles, mas os chamou para segui-lo. A história de Zaqueu, o chefe dos publicanos, é particularmente reveladora. Este homem, pequeno de estatura e grande em avareza, subiu em uma árvore apenas para ver Jesus passar. Para sua surpresa, Jesus não apenas o notou, mas declarou que passaria o dia em sua casa. Esse ato de aceitação e amor transformou Zaqueu, levando-o a se arrepender e a devolver quadruplicadamente tudo o que havia tomado de forma injusta. Jesus então afirmou: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Lucas 19h09. Outro exemplo marcante é a história da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus com lágrimas e perfume. Em uma cena que poderia ter sido vista como escandalosa, Jesus permitiu que essa mulher, conhecida por seu passado pecaminoso, tocasse nele, mostrando uma profunda compaixão e aceitação. Enquanto os fariseus se escandalizavam, Jesus elogiou a fé e o amor da mulher, afirmando que seus muitos pecados foram perdoados porque ela muito amou. Lucas 7h47. Este episódio não só mostrou a capacidade de Jesus de perdoar, mas também revelou que o arrependimento genuíno e o amor são mais importantes do que a observância estrita das regras religiosas. Jesus também demonstrou sua misericórdia na parábola do filho pródigo, uma das histórias mais amadas e conhecidas dos evangelhos. Aqui, Jesus conta a história de um jovem que desperdiça sua herança em uma vida de pecado, mas que, ao retornar ao Pai com humildade e arrependimento, é recebido com braços abertos e uma festa de reconciliação. Essa parábola não é apenas sobre o amor de um pai por seu filho, mas é uma ilustração vívida do amor incondicional de Deus por toda a humanidade. Não importa o quão longe alguém tenha se desviado, sempre há um caminho de volta para casa. Por fim, devemos lembrar o tratamento de Jesus para com a mulher adúltera. Quando os fariseus trouxeram a mulher a ele, prontos para apedrejá-la conforme a lei de Moisés, Jesus desafiou-os com a famosa declaração: daquele que de entre vós está sem pecado seja o primeiro que atire pedra contra ela. João 8h07. Um por um, os acusadores se afastaram,
e Jesus, em vez de condená-la, disse: "E nem eu também te condeno, ou vai-te, e não peques mais." João 8h11. Esse episódio não só resgatou a mulher de uma morte certa, mas também mostrou que Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. O relacionamento de Jesus com os pecadores é uma demonstração poderosa de sua missão redentora. Ele não veio para os justos, mas para os perdidos, para os que precisavam de cura, perdão e uma nova vida. Em cada encontro com um pecador, Jesus ofereceu uma oportunidade de transformação, mostrando que o amor de Deus é maior do que qualquer pecado. Sua mensagem foi clara: ninguém está além da graça, e todos são bem-vindos ao reino de Deus. Ao longo da jornada que temos percorrido, vimos como Jesus estendeu a graça aos pecadores e desafiou as normas estabelecidas. Agora, voltamos nossa atenção para outro grupo que desempenhou um papel crucial durante seu ministério, os fariseus. Esse grupo de líderes religiosos, que zelava pela observância estrita da lei, frequentemente se encontrava em conflito com Jesus. Esse embate, mais do que uma simples disputa teológica, revela as profundas diferenças entre a interpretação da lei e a verdadeira intenção do coração de Deus. Os fariseus eram conhecidos por sua devoção à lei de Moisés e pelas tradições dos anciãos. Para eles, a lei era o caminho para a justiça e a santidade, e seu cumprimento rigoroso era a marca de uma vida piedosa. No entanto, essa ênfase na letra da lei muitas vezes os levava a perder de vista o espírito por trás dela. Jesus, por outro lado, enfatizava a importância da misericórdia, da justiça e da fé, que, segundo ele, eram os aspectos mais importantes da lei. Mateus 23h23. Um dos confrontos mais memoráveis entre Jesus e os fariseus ocorreu em torno da observância do sábado. Os fariseus acusaram Jesus e seus discípulos de violar o sábado por colher espigas e realizar curas neste dia sagrado. Jesus respondeu com uma sabedoria penetrante, lembrando-lhes que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Marcos 2h27. Ele desafiou a interpretação rígida dos fariseus, destacando que a intenção da lei era promover o bem-estar humano, e não oprimi-lo com regras desumanas. Outro ponto de confronto foi a crítica de Jesus à hipocrisia dos fariseus. Em várias ocasiões, ele os chamou de os sepulcros caiados, belos por fora, mas cheios de corrupção por dentro. Mateus 23h27. Jesus não estava simplesmente condenando suas práticas religiosas, mas revelando a dissonância entre suas ações públicas de piedade e suas motivações internas. Para Jesus, o que importava não era a observância externa das tradições, mas a pureza do coração e a sinceridade diante de Deus. Os fariseus também se incomodaram com a popularidade crescente de Jesus e sua capacidade de atrair grandes multidões. Eles viam em Jesus uma ameaça ao seu poder e autoridade. Seus debates com Jesus frequentemente terminavam em tentativas de desacreditá-lo ou encontrar algum motivo para acusá-lo de blasfêmia ou violação da lei. Um exemplo disso foi quando tentaram aprisionar Jesus em um dilema moral ao perguntar-lhe se era lícito pagar tributo a César. Jesus, porém, respondeu com sabedoria, dizendo: "Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus." Mateus 22h21, frustrando mais uma vez as tentativas de pegá-lo em contradição. No entanto, nem todos os fariseus eram hostis a Jesus. Nicodemos, um fariseu e membro do Sinédrio, veio a Jesus à noite, em busca de entendimento sobre o reino de Deus. Essa visita noturna, relatada no Evangelho de João, resultou em um dos diálogos mais profundos sobre o novo nascimento e a salvação. Nicodemos eventualmente defendeu Jesus perante o Sinédrio e, após a crucificação, ajudou a sepultá-lo, demonstrando que, mesmo entre os fariseus, havia aqueles que viam algo mais em Jesus do que um simples rival. O conflito entre Jesus e os fariseus não foi apenas uma série de confrontos, mas um reflexo das tensões entre uma religião baseada em regras e uma fé centrada no amor, na justiça e na misericórdia. Jesus constantemente desafiava os fariseus a ver além das tradições e a buscar a verdadeira vontade de Deus. Esse embate revela a profundidade da mensagem de Jesus, em que o reino de Deus não é conquistado pela observância rigorosa da lei, mas pela transformação do coração e pela prática do amor divino.
À medida que nos aproximamos do clímax desta jornada, voltamos nossa atenção para os últimos dias de Jesus na Terra, um período repleto de significado e eventos que selaram seu destino e mudaram para sempre a história da humanidade. Esses dias finais não foram apenas uma série de acontecimentos trágicos, mas uma preparação para o maior ato de amor e sacrifício que o mundo já conheceu. Tudo começou com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, um evento celebrado no Domingo de Ramos. Montado em um jumentinho, em cumprimento à profecia de Zacarias, Jesus foi recebido por uma multidão que, acenando com ramos de palmeira, gritava: Hosana ao filho de Davi. Mateus 21h09. Essa recepção messiânica parecia anunciar a chegada de um rei, mas Jesus sabia que sua coroa seria de espinhos e seu trono, uma cruz. Ele entrou em Jerusalém não para conquistar com espada, mas para se entregar em sacrifício. Naquela mesma semana, Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos, naquilo que ficou conhecido como a Última Ceia. Neste jantar, ele instituiu o que viria a ser o sacramento central do cristianismo, a Eucaristia, ao partir o pão e compartilhar o cálice de vinho, declarando: Deste é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Lucas 22h19. Foi um momento de comunhão, mas também de revelação, quando Jesus predisse a traição de Judas e o abandono dos discípulos. A última ceia não foi apenas uma refeição, foi a preparação espiritual e emocional para o que estava por vir. Após o jantar, Jesus e seus discípulos foram ao jardim do Getsemane, um lugar de oração e agonia. Ali, em meio às oliveiras, Jesus enfrentou um dos momentos mais intensos de sua vida. Sabendo o que estava prestes a acontecer, ele orou ao Pai, dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, tamanha era a angústia que sentia. No Getsemane, vemos a plena humanidade de Jesus, que, mesmo diante do terror da crucificação, submeteu-se à vontade de Deus com obediência perfeita. A tranquilidade do jardim foi logo interrompida pela chegada de Judas, que traiu Jesus com um beijo, sinalizando aos soldados quem deveriam prender. Jesus foi levado ao Sinédrio, onde enfrentou um julgamento injusto e cheio de acusações falsas. De lá, ele foi entregue a Pilatos, o governador romano, que, apesar de reconhecer sua inocência, cedeu à pressão da multidão e ordenou sua crucificação. Eis o homem. João 19h05, disse Pilatos, apresentando Jesus à multidão depois de ser brutalmente flagelado e coroado com espinhos. Mas o povo clamava: Crucifica-o! Crucifica-o! Lucas 23h21. Carregando sua própria cruz, Jesus caminhou até o Gólgota, o lugar da caveira, onde foi crucificado entre dois ladrões. Suas últimas palavras na cruz foram tanto de dor quanto de perdão. Ele clamou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O Lucas 23h34. E, no final, entregou seu espírito ao Pai, dizendo: Está consumado. João 19h30. A terra tremeu, o véu do templo se rasgou, e o céu escureceu, como se toda a criação estivesse em luto pela morte de seu Criador. Mas a história não terminou na cruz. No terceiro dia, como havia predito, Jesus ressuscitou dos mortos. As mulheres que foram ao túmulo para ungir seu corpo encontraram a pedra removida e ouviram o anúncio: Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lucas 24h06. As aparições de Jesus ressuscitado aos seus discípulos foram muitas, cada uma confirmando a realidade da ressurreição e transformando o medo e a tristeza em alegria e fé inabalável. Os últimos dias de Jesus na terra foram um cumprimento das profecias e o ápice de sua missão redentora. Eles nos lembram que o caminho da cruz, embora cheio de sofrimento, é também o caminho da glória e da salvação. Através de sua morte e ressurreição, Jesus abriu as portas do céu e reconciliou a humanidade com Deus, oferecendo vida eterna àqueles que nele creem.